E aí, turma, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, comentando questões sobre o tema movimentos sociais tradicionais e contemporâneos. E a gente começa aqui com a primeira questão, uma questão que caiu no Enem não faz muito tempo, sobre a Rosa Parks e o incidente que aconteceu lá em Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos, envolvendo a Rosa Parks, que recusou-se a cumprir uma lei que existia na época, que era ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco que estava em pé. E aí a repercussão, o estopim, né, da formação do movimento negro foi exatamente a prisão da Rosa Parks, lá no final do ano de 1955. Vamos dar uma lida no texto? Eu vou te dar uma dica importante para o Enem, tá? No Enem costuma cair gravuras, figuras e tal. Faz o seguinte, vê por último. Primeiro foca no texto, beleza? E aí aqui no texto você encontra o tema da questão e aí você vai ver a figura. Porque você vai tentar identificar na figura, na fotografia, o tema trabalhado na questão. Toda vez que tiver imagem, charge, letra de música, poesia, você sempre vai fazer isso, ok? Vamos então fazer isso. Desconsiderar a imagem, não olha. Vamos aqui para a questão. Esse ônibus, sabe que vai ter um ônibus, né? Relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks. Aí se você já acompanhou a aula, você já está ligado que Rosa Parks é uma pessoa muito importante para o movimento negro, né? Então você já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser ali a pergunta. Apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King. Está bem aqui o Luther King, né? A gente ia ver depois, mas tudo bem. E bem aqui a Rosa Parks, na fotografia. O veículo, o busão, alcançou o estatuto de obra museológica. Por simbolizar o quê? Então a pergunta basicamente é a seguinte, agora vamos para a figura. O que esse ônibus tem a ver com essa moça que tem a ver com Martin Luther King? Aí se você assistiu a aula, né, a parte 1, parte 2 da aula de movimentos sociais, tradicionais e contemporâneos, você já está sabendo que Rosa Parks, Martin Luther King, são nomes importantes do movimento negro norte-americano. E que o estopim desse movimento foi um incidente que aconteceu nesse ônibus. A Rosa Parks, essa senhora, recusou-se a ceder o seu lugar a um homem branco conforme determinava as leis que existiam na época. Então tudo isso motivou o quê? Vamos lá, letra A. O impacto simbolizou o impacto do medo da corrida armamentista. Não tem nada a ver com a arma aqui, tá bem? Não tem nada a ver. Então, ó, letra A, descarta. Letra B. Democratização do acesso à escola pública. Não está se discutindo nenhuma questão educacional aqui, tá ok? Preconceito de gênero. Opa, olha aí a casca de banana para você escorregar. Por que está falando de gênero? Porque ela é mulher. Mas vem cá, foi o fato dela ser mulher ou dela ser negra que gerou a prisão dela? Foi falar ser negra, né? Então não é questão de gênero. Tá vendo? Ó, o pessoal bota para te atrapalhar. Mas você não vai cair numa besteira dessa. Descarta a letra C. Deflagração do movimento por igualdade civil. Era isso que o movimento negro queria? A igualdade civil, a ampliação dos direitos civis? Correto. Então a letra D vai ser a nossa alternativa, provavelmente. Eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. O que tem a ver com comportamento juvenil? A questão aqui não é juventude. A questão é relacionada ao movimento negro, né? A questão racial, étnica. Então a gente fica mesmo com a letra D de dado nessa questão que caiu há pouco tempo no Enem. Ok? Vamos para a segunda questão sobre o assunto Enem PPL. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT, que hoje tem uma sigla ampliada, né? Hoje é LGBTQIAP+, é a sigla completa, beleza? Mas também pode se referir somente como LGBT. Representa um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigma, intolerância e opressão, segundo o texto aqui do Simões, né? Homossexualidade e movimento LGBT. O movimento social, que é o LGBT, abordado, justifica-se a existência dele, justifica-se pela defesa de que direito? Do direito de quê? Letra A. De organização sindical. Meu querido, tem alguma coisa a ver o fato de alguém ser lésbica, gay, bissexual, transexual com sindicato? Sindicato é categoria profissional, né? É representatividade ali de profissão. Não tem nada a ver com a sexualidade. Então descarta a letra A.
Participação partidária. A pessoa pode se filiar em qualquer partido que eu saiba, entendeu? Independentemente da sua sexualidade. Ou pelo menos na maioria dos partidos. Vai que algum deles não concorde com isso, não sei. Mas também não tem a ver com a questão. A questão não é o partido político. A questão é a relação ali do movimento LGBT e suas pautas, suas demandas, suas necessidades, seus objetivos. Manifestação religiosa, claro que não, né? Então descarta a letra C. Formação profissional, também não tem muito a ver. A gente fica então com a letra E. Afirmação identitária. Nesse caso, da identidade relacionada à sexualidade, beleza? Então a gente marca aí a letra E na segunda questão de hoje. E na terceira fala sobre o feminismo, que teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Nossa, que coisa complexa, né? Então, a ideia da subjetividade, do eu cartesiano, a própria ideia do indivíduo sociologicamente, vai ser mexida, vai ser revirada pelo conceito ali do feminismo. O feminismo questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Quando a gente fala de pessoal, a gente fala de esfera da vida privada. Quando fala político, esfera da vida pública. Deu para entender? Beleza. Ele abriu o feminismo, portanto, para contestação política, arenas inteiramente novas, como a família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho e etc. Texto do Stuart Hall, beleza? Um dos importantes aí pensadores da contemporaneidade. O movimento descrito no texto, que é o feminismo, contribuiu para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que a sua atuação, então o que o feminismo gerou ali como consequência? Acompanhe comigo, letra A, subverteu os direitos de determinadas parcelas da sociedade. O feminismo, a luta ali pela igualdade de gênero, vai subverter direitos? Não faz muito sentido. Abala a relação da classe dominante com o Estado. Peraí, uma questão que é eminentemente econômica, política, né, da burguesia com o Estado, ou é da relação de homem e mulher? É da relação entre homem e mulher, né? Então também não tem a ver. Constrói a segregação. O que é segregação? É separação. Se a ideia é a busca pela igualdade de direitos, de condições, como é que vai promover a separação? Acho que também não faz muito sentido. Limita os mecanismos de inclusão das minorias. Mas tinha que ser o contrário, né? A ideia é expandir a inclusão na vida política, no mercado de trabalho e outras esferas da vida social, que não seja somente a vida privada, ali pelas mulheres, ok? Então ficamos também com a letra E. Redefine, ressignifica, reconstrói a dinâmica das instituições sociais, tais como, por exemplo, a família, que é inclusive citada no texto do Stuart Hall. Essa é uma das consequências da atuação do movimento feminista, segundo o autor, beleza? Letra E também. E para finalizar, mais uma questão que já caiu no Enem. Essa daqui bastante polêmica, caiu em 2015. É uma citação da filósofa existencialista francesa Simone de Beauvoir, que ela fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aqui ela está comparando a mulher à fêmea. Porque nascimento, biologia, natureza, nos faz machos ou fêmeas. E não, segundo a Beauvoir, homens ou mulheres. A construção da ideia de ser homem ou de ser mulher passa por um processo cultural, de papéis sociais, de universos de vivência, até mesmo de brincadeiras, né, quando criança, de meninos ou meninas, de um certo tipo de conduta ou comportamento que é aceito para um, mas não é para outro, e isso vai nos tornando socialmente homens e mulheres. Mas nós nascemos, segundo ela, machos da espécie humana ou fêmeas da espécie humana. E ela continua: nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana, que é diferente de mulher, assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que seria a fêmea, né? Que qualificam o feminino. Na década de 60, a proposição da Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social, né, segunda onda do feminismo, que teve como marca o quê? Letra A. Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Da onde que tiraram essa letra A, meu Deus do céu? Não tem nada a ver com o que a gente leu, né? Letra B, pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Não é uma questão trabalhista que está sendo colocada. Organizar protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Opa, aqui sim, né? É um dos objetivos ali do movimento feminista. A questão da igualdade de gênero. Oposição de grupos religiosos. Falso.
Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas também não tem a ver com a pauta defendida pela Beauvoir. Ficamos então com a letra C. E com isso, finalizamos as nossas questões sobre movimentos sociais tradicionais e contemporâneos. Espero ter sido proveitoso para todos. A gente se vê numa próxima.